Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que já estão aí chegando, né, para nossa terceira live desta jornada especial de Natal com Cristo. Hoje é dia 17 de dezembro de 2020, né? E nós estamos então aqui nesse propósito de fazer então uma jornada espiritual, né, gente? É uma jornada espiritual onde nós estamos então lendo, né, os textos bíblicos, principalmente aqui os relatos dos evangelhos, né, que falam então do nascimento de Jesus, né? Mais especificamente os relatos estão nos livros, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, né? Nós estamos estudando esses relatos essa semana, porque, né, estamos pertinho do Natal. O Natal significa o nascimento de Jesus, né? Fala do nascimento de Jesus, então nós estamos aí expondo, estudando os textos dos evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus, ok? Então seja muito bem-vindo, né? Você que tá chegando aí, deixa eu dar um bom dia aqui para os irmãos que já estão deixando para a gente aqui uma mensagem escrita. Gostaria muito que você deixasse aí um comentário, né? Uma mensagem escrita para a gente. Então vamos lá. Irmã Angelina, bom dia, a paz do Senhor. Dia. A irmã Beth Celote, bom dia. Marliviana, Tânia Guimarães, ó, nossa irmã Tânia Guimarães, direto dos Estados Unidos conosco. Irmã Regina Amaral, né? Hoje está com a gente aqui, olha, o Mário Nita. Ele diz aqui, hoje estou de molho. Espero que esteja bem, Mário. Que Deus abençoe a sua vida aí. O Mário está com a gente. Adelaide Gadelha também está com a gente. Bom dia, paz, né? A Vera Fente está com a gente. Ó, a Nilza Hedrick está aqui, Simone. A Nilza. A gente estava comentando de você esses dias, Nilza. A Nilza sumiu. Ontem a gente estava falando, a Nilza não entrou. A Nilza também mora lá nos Estados Unidos, está com a gente. A Beatriz Laurindo está com a gente, né? Descobri uma coisa ontem, Simone, nem falei para Simone. A Beatriz, você sabe quem que é a Beatriz, né? Sei. Ela vai se casar agora no próximo ano com o Antônio, né? E os dois escreveram um livro, Simone. Eles vão lançar em breve. Chique, meu Deus! Os dois juntos, né? Em parceria, a Beatriz e o Antônio estão lançando um livro, né? Parabéns! E são membros lá da nossa igreja do Tucuruvi, né? Estão se achegando agora, devagarzinho, né? Estão chegando, se membrando lá na nossa igreja, então é uma alegria pra gente, né? É verdade. O Marcos Amaral tá com a gente aqui, ó. Bom dia, Marco. Bom dia. A irmã Lourdes está hoje com a gente. A Zelina, né? A Zelina Ribeiro tá sempre com a gente, ó. Amém. A Leia Oliveira, a esposa do meu amigo Samuel, tá com a gente aqui. A Luciana, ó, a Luciana aqui, Simone. Luciana Oliveira Carvalho, né? A Zoraia Conceição também, sempre companheira nossa aqui, né? A Cláudia Oquida, Miriam Martins também tá com a gente, né? Bom dia! A Miriam Albano já tá dando bom dia aqui, tá? Olha aqui, tá com a gente aqui o Neemias, é o pastor Neemias, né? Que acho que é lá do Paraná. Bom dia para você, pastor. Bom dia! A Norma Calado tá com a gente, a Zilda Musolino tá com a gente. Bom dia! Enfim, né? Várias pessoas já estão conosco nesta manhã, né? E nós, então, vamos dar início aqui, louvando a Deus. Deixa aí o seu comentário, curte aí pra gente, né? Ajude a impulsionar essa live. Vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando aí, tá bom? Olha quem tá aqui com a gente também hoje, a Shelei também, Bom né? Bom dia! Estávamos também falando, a Shelei... Cadê a Shelei? Shelei não entrou, cadê a Shelei? Sumiu? Que bom que a Shelei tá aí com a gente, ó. A Joana Dark...
não é? Enfim, a Shirley está dizendo aqui, linda decoração. Amém. Muito bem, gente. Então a Simone vai dirigir aqui os louvores, tá? E nós vamos, então, dar sequência aqui na nossa live. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Hoje eu não levantei com a garganta muito boa, mas mesmo assim nós vamos louvar a Deus junto. Amém? O que Jesus tem sido na sua vida? Esse louvor que eu vou cantar é um louvor muito lindo, que fala, né? O que Jesus é para nós e sobre a presença do doce Espírito em nossa vida. É uma música bem antiga do Nani Azevedo, não sei se vocês conhecem, mas se você não conhece, medite aí na letra, que é uma letra muito linda, assim, que nós podemos elevar ao Senhor em adoração nesta manhã, tá bom? Tu és minha vida, Jesus, meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu
Graças a Deus. Aí, né? Uma música diferente, eu não conhecia. É linda, né? Essa música, muito bonita, música que né? Fala mesmo o desejo do nosso coração para a presença do Senhor, né? Amém. É isso aí, gente. Muito bem. Bom dia aí para quem foi chegando aí durante o período do louvor, né? Olha, a irmã Lourdes está dizendo aqui, hino muito lindo, né? É, lindo mesmo, irmã. A Nilza está dizendo aqui, estava com saudade das lives, né? Que bom, Nilza, que você está com a gente. O irmão Mesaque Borges, meu querido irmão e amigo, está com a gente aqui, né? Deixa eu ver quem mais, ó. Enfim, o nosso pastor Marco Pereira também tem estado sempre conosco, né? Amém. Pastor Marco, pastor da Igreja Avivamento Bíblico lá em Poá, querido pastor. A Eutália Santos está com a gente aqui também, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Francisca Alves da Silva está com a gente. Eu estou lendo aqui o pessoal que está comentando, tá, gente? Então deixa o seu comentário aí e a gente vai lendo o seu nome aqui. Ok? Nós estamos ao vivo aqui no Facebook e também estamos no Instagram, tá? No meu Instagram e aqui no meu Facebook. Muito bem. Gente, vamos ler então a palavra de Deus nessa manhã. Vamos dar sequência aqui, né? Então a gente está numa sequência, a gente está numa jornada espiritual, uma jornada de conhecimento dos textos bíblicos que falam sobre o Natal. Essa é a nossa terceira live, serão 6 lives, né? Então fizemos já na terça, quarta, hoje quinta, né? Como eu estava dizendo, fizemos na terça, na quarta, hoje é quinta-feira, né? Com a permissão de Deus, vamos fazer sexta e sábado, também às 8 horas da manhã. E aí no domingo vai ser o encerramento dessa jornada com o nosso culto, né? Que vai ser tanto presencial como online. Vai ser realizado lá na igreja do Tucuruvi e vai ser no domingo às 10 horas da manhã, tá? Então participe conosco. Quem perdeu as 2 primeiras lives, busque aí, tá aí no Face, tá no Instagram, tá no meu canal do YouTube. Assista, porque são mensagens muito assim esclarecedoras, né? Esclarecedoras desses textos, desse momento que a gente está vivendo, que é o Natal. Estamos sempre tentando tirar aplicações práticas também nesses textos, tá? Então acompanhe conosco, amém? Muito bem, hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, ok, gente? Então, as 2 primeiras lives nós falamos no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, ok? Abra aí comigo a sua Bíblia, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, tá? Então hoje, o texto que nós vamos ler é o texto que fala do anúncio do nascimento de Jesus para José, tá? Para José, que era noivo, nessa época ele era noivo de Maria, né? Eles não eram casados ainda, tá certo? Então veja, na terça-feira, na primeira live, nós falamos sobre o anúncio do nascimento de Jesus para Maria. Ontem, na segunda live, nós falamos sobre a visita que Maria fez a Isabel, sua prima, que seria a mãe de João Batista, né? E ali a palavra profética, vamos dizer assim, que Isabel trouxe sobre Maria, o cântico de Maria, nós falamos isso ontem. Então vale a pena, quem não assistiu, assista, né? Vale a pena você acompanhar. E hoje nós vamos falar então do anúncio do nascimento de Jesus para José, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou pedir para Simone ler aqui para a gente os versículos 18 e 19, tá? Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso, então vamos entender isso aqui, né? A gente está tentando aqui explicar o texto nesses dias, né? Entrar no texto, tentar entrar no contexto ali para a gente entender o que foi que aconteceu com Maria, o que aconteceu com José, né? Então, veja, o texto aqui está dizendo o seguinte, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, nós falamos aqui, né, que a gravidez de Maria foi de acordo com o texto bíblico, né, de acordo aqui com o evangelista Mateus, de acordo com o evangelista Lucas e de acordo com o profeta Isaías também, a gente vai ver isso hoje ainda, né? De acordo com esses 3 textos bíblicos, ou de acordo com esses 3 autores bíblicos que escreveram inspirados por Deus, então Maria ela ficou grávida sem ter tido relação sexual, né, com José ou com qualquer outro homem. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Foi uma concepção sobrenatural, foi uma ação sobrenatural de Deus, né? E aí então se deu o que a gente chama, até na teologia, os teólogos chamam de nascimento virginal, né? A doutrina do nascimento virginal de Cristo, que é uma doutrina importantíssima, tá, gente? Inclusive, a gente tem aí, né, hoje em dia os teólogos, né, liberais, né, que são teólogos que questionam a inspiração da Bíblia, questionam, né, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? Até alguns dizem aí que a palavra de Deus tem que ser atualizada, né? Mais recentemente um pastor veio com essa conversa, né, que a Bíblia tem que ser atualizada. Então esses teólogos liberais, eles têm uma tendência de não aceitar essa doutrina aqui, do nascimento virginal, né, da concepção virginal. Mas essa é uma doutrina fundamental também, né? A gente pode dizer que é uma doutrina fundamental da fé cristã, tá? Mas veja só, eu já vou falar sobre isso, mas eu quero destacar aqui então que o texto diz, tanto Mateus como Lucas, eles dizem que Maria e José, né, eles estavam desposados, né? O que significa isso? Eles estavam noivos, tá, gente? Eles estavam noivos. Só que, como eu já expliquei aqui, naquele tempo, a pessoa, quando ficava noiva, era quase já um casamento, com a única exceção, né, de que os noivos ainda não moravam juntos, ainda não deveriam ter intimidade sexual, mas era um contrato, era um compromisso tão sério que a única coisa que poderia romper esse noivado era ou a morte de um dos dois ou né? Gente, tá dando uma travadinha aqui no Facebook. Vamos lá, vamos com calma que a gente chega lá, né? Então, como eu estava dizendo, o noivado naquele tempo era uma coisa tão séria que a única coisa que podia romper o noivado ou era a morte de um dos dois ou até mesmo uma carta de divórcio, né? Já a carta de divórcio já era dada no caso de noivado naquele tempo, né? Porque o noivado era uma coisa muito séria, tá certo? Então, Maria e José, eles tinham já esse compromisso de noivado, né? Só que o que acontece? Maria ficou grávida. E José sabia que o filho não era dele, porque ele sabia que ele não tinha tido relações sexuais com Maria, né? Então, se coloque agora um pouco no lugar de José, né? Maria chega para ele, fala, né, que ela está grávida, ou ele percebeu de alguma maneira que ela estava grávida. Então, como você reagiria, né? José, ele ficou realmente assim, sem entender aquela situação, ele ficou confuso, né? Ele ficou confuso com aquela situação, tá certo? E ele então, aqui o texto bíblico vai dizer que ele
então pensou, né? Ele pensou em realmente se divorciar, vamos dizer assim, de Maria, né? Eu só quero, antes de falar sobre isso, eu quero dizer, né? Eu estava falando sobre a doutrina do nascimento virginal. Essa doutrina ela é importante, gente, por quê? Porque o Filho de Deus, ele deveria estar isento da natureza pecaminosa transmitida por Adão a toda a humanidade, né? Nós sabemos que depois do pecado de Adão e Eva no Éden, todos os seres humanos, eles já nascem, né, com essa semente do pecado, né? O ser humano ele já nasce com essa semente do pecado. Então, o Filho de Deus, ele não poderia nascer com essa semente. O Filho de Deus não poderia nascer com essa semente do pecado para que ele pudesse ser a oferta perfeita ali na cruz do Calvário, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então, por isso, o nascimento de Jesus não se dá, não é, pela relação íntima de um homem com uma mulher, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Bom, então vamos seguir aqui. Aí o verso 19 diz o quê? Olha, o verso 19 diz assim: mas José, né, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que significa esse versículo aqui, gente? Esse versículo significa o seguinte, olha, primeiramente diz aqui, José sendo justo, né? Se coloca na posição de José. Era justo até. Como ele não sabia o que tinha acontecido, e a noiva dele, que estava prometida para ele, surge grávida, era justo que ele a deixasse. Era uma coisa justa do ponto de vista humano. Não era uma coisa justa. Então, sendo justo, e aí diz aqui, e não querendo, né, infamar Maria, ele resolveu deixá-la secretamente. O que quer dizer isso aqui? José, ele começou a pensar, ele tinha, olha, deixa eu falar para você, José, ele tinha aqui duas opções. Sabe quais eram as duas opções, gente? A primeira você vai até se espantar. A primeira opção que José tinha, sabe qual que era? Ele poderia mandar apedrejar Maria. Nossa, meu Deus. Porque a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, dizia isso, né? Que uma mulher que fosse encontrada nessa condição que Maria estava, né? Grávida, assim como se fosse uma traição, né? E ter ficado grávida nessas circunstâncias, a lei de Moisés permitia que tais mulheres fossem apedrejadas. E ele poderia, o José, ele poderia reivindicar isso, que Maria fosse apedrejada. Ou ele podia se divorciar de forma discreta, né? E foi o que ele pensou aqui. Entre as duas opções, mandar apedrejar ou se divorciar de forma discreta, foi o que ele escolheu. Por isso que o texto diz, né? Ó, verso 19. Mas José, sendo justo e não a querendo infamar, né? Não querendo que Maria ficasse exposta a essa situação, não querendo que a fama de Maria ficasse negativa, ele então resolveu deixá-la secretamente. Ele resolveu dar uma carta de divórcio para Maria de forma discreta, sem fazer muito alarde. É isso que o texto quer dizer. Agora, assim, voltando para o lado de José, né? Imagine a situação de José nos dias de hoje. Imagine uma moça que está noiva de um rapaz há um tempo, os dois têm um relacionamento afetivo, e de repente esse rapaz descobre que a moça está grávida, né? No caso, Maria estava grávida do Espírito Santo. Mas imagine, no contexto de hoje. Gente, olha a situação. O que não ia dar uma situação como essa, né? Você vê tantas coisas acontecem hoje, né? A violência, a morte, porque é uma situação tão delicada, né? Crimes passionais. Existe exatamente os crimes passionais. Por quê?
Porque tá num relacionamento e de repente acontece uma coisa dessa, né? É uma situação pro rapaz em si, né? A gente vê casos aí delicados, né? De pessoas que realmente já aconteceu situações como essa. E é um desconforto pro próprio casal, né? O relacionamento deles. E gera muitas vezes violência mesmo entre o casal. Então, assim, se colocando no lugar de José, ele foi um homem muito assim, ponderado. Eu acho que ele deve, eu não sei, né, pelo fato dele ser um pouco mais velho que Maria, eu acho que ele já era mais maduro, então ele já pensou melhor na situação, né? Ele pensou na Maria, né? Porque um homem com orgulho ferido poderia muito bem apedrejar. Mandar apedrejar. Mandar apedrejar, né? Na verdade, então, o que acontece? Aqui, nesse versículo 19, a gente pode destacar, em relação a José, a gente pode destacar duas coisas, né? Primeiro, que ele tinha um senso de justiça. O próprio texto bíblico diz, né? Mas José, sendo justo, né? Quer dizer, era justo, né? Diante daquela circunstância, era justo que ele fizesse aquilo que ele estava pretendendo fazer, né? Então ele tinha um senso de justiça. E, por outro lado, também, como a Simone falou aqui, José ele se revelou uma pessoa discreta e sensível, né? Ele teve sensibilidade para não expor Maria, né? Para não expor o suposto pecado dela, vamos dizer assim, né? Então ele teve a sensibilidade para não expor o suposto erro dela, para que ela não fosse apedrejada. A Luciana até pergunta, pastor, será que ele também foi escolhido por Deus para aceitar isso? Sim, com certeza. Eu fico me perguntando, eu também, irmã. Não, ele foi escolhido por Deus. Existe todo um... Eu acho todo um propósito, né, de Deus nessa questão, né? Nessa questão do nascimento de Jesus. Tanto é que mais para frente, nos próximos capítulos, vai o anjo falar. É o anjo que fala com ele, né? Sim, já está aqui na sequência. Aqui. Nós vamos falar sobre isso, né? Então veja, gente. Então vamos voltar aqui. Então eu quero destacar nesse versículo 19, né? Esses dois aspectos. Primeiro, o senso de justiça que José demonstrou e também a discrição, né? Ele pensou em deixar, em se divorciar de Maria, mas de forma discreta, secretamente, diz o texto, discretamente. Então, ele demonstrou discrição e sensibilidade para não expor Maria, né? Para não expor o suposto erro de Maria aqui. E aqui tem uma aplicação para nós, né, gente? Que nós também devemos buscar ter esse senso de justiça, né? E também devemos, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, nós devemos buscar ser justos, né? Ter esse senso de justiça, ser justos em nossos relacionamentos com as pessoas, né? E também devemos tentar ser justos nas nossas decisões que envolvem pessoas e devemos também não expor as pessoas desnecessariamente. Isso a gente aprende com José aqui, né? Não expor as pessoas desnecessariamente. Você vê que José ele podia ter mandado apedrejar Maria, mas ele, nesse primeiro momento, quando ele não sabia o que tinha acontecido ainda, porque José ainda não sabia que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Né? Então, ele, como ele não sabia o que tinha acontecido, ele não expõe Maria, né? Ele protege de alguma maneira, ele é sensível, ele é discreto. Então a gente também precisa, né? Uma qualidade que a gente tem que aprender, né? A gente precisa aprender, né? Quando as pessoas erram, enfim, né? Não foi o caso de Maria, que ela não tinha errado, né? Mas quando as pessoas erram conosco, ou a gente pensa que elas erraram conosco, a gente deve buscar não expor as pessoas, né? Mas ser discreto nesse processo, tá certo? Ser justo e discreto. Muito bem, vamos seguir aqui. Então, agora o versículo 20, né? Deixa eu ver aqui.
o versículo 20 e 21. A Simone vai ler para a gente o 20 e o 21, vamos ver o que diz aqui. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso, então vamos lá. Olha só, o texto aqui no versículo 20, então, vai dizer para a gente o seguinte. Enquanto José ponderava nestas coisas, enquanto José pensava, deve ter sido um conflito enorme, né, gente? Existem certas decisões que a gente precisa tomar em relação a outras pessoas, né? Quando envolve outras pessoas, que a gente fica, né? Muitas vezes, muitas pessoas ficam num conflito muito grande. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu tenho que tomar uma decisão que envolve outra pessoa, né? A Simone sabe aqui, eu fico num conflito muito grande porque eu não quero ser injusto, né, com a pessoa, não quero expor a pessoa. Então a gente fica ali ponderando, né? A gente fica ali pensando, né? Remoendo. Às vezes as pessoas passam, às vezes, uma semana remoendo aquela situação, tentando variar, né, as coisas. Isso. Então, vamos lá. Então, enquanto ele ponderava nessas coisas, né, enquanto ele pensava nessas coisas, ele teve um sonho, né? A Bíblia diz aqui, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Tá? E aqui eu vou até falar com a Simone aqui, que na primeira live ela perguntou para mim, eu não soube responder na hora. Ela perguntou para mim se o anjo que tinha aparecido para José também era o anjo Gabriel, né? Lembra? O Evangelho de Lucas diz que foi o anjo Gabriel que apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, e para Maria. Aqui o texto de Mateus não diz o nome do anjo, só diz que foi um anjo do Senhor, tá? Pode até, de repente, ter sido Gabriel, mas o texto não informa isso pra gente, né? Então esse anjo apareceu ali para José e disse para ele, olha, José, filho de Davi. Olha que interessante aqui também esse aspecto aqui, né? Eu tenho destacado isso aqui, né? O anjo destaca o fato de José ser descendente de Davi, gente. José, tanto José como Maria também, né? Interessante isso. Jesus, ele foi descendente de Davi por parte da mãe, que foi a sua mãe biológica, e por parte do pai, que foi o seu pai adotivo, né? Porque José não foi pai genético, biológico de Jesus, né? Mas foi uma espécie de pai adotivo. Então, tanto por parte de mãe como por parte de pai, Jesus foi descendente de Davi. Porque José aqui é destacado, ele é filho de Davi. O que significa isso? José, ele era descendente do rei Davi, né? E nós temos então a profecia do Antigo Testamento de que um descendente de Davi vai reinar novamente sobre o trono de Davi, né? E o trono de Davi não é no céu, o trono de Davi é na terra, né? Isso é interessante a gente pensar, né? Nós cremos que Jesus, ele está reinando hoje, ele reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele reina sobre o mundo, sobre o universo, sobre os corações daqueles que são seus discípulos. Ele reina num trono celeste. Mas Jesus não reina no trono de Davi no céu. O trono de Davi é na terra. E Jesus vai reinar no trono de Davi quando Jesus voltar na sua segunda vinda e estabelecer o seu reino. O reino davídico, o reino messiânico, né? O reino milenar, que a gente chama de milênio. Então, Jesus, como filho de Davi, ele vai reinar aqui na terra. Então, é interessante esse destaque que o anjo faz de que José é filho de Davi, tá certo? Muito bem. E aí o anjo diz para ele o seguinte, olha, então veja, olha que interessante aqui, Simone, o anjo dá para José uma terceira opção. Lembra que eu falei que a princípio ele tinha só duas opções, que era ou mandar apedrejar ou se divorciar secretamente?
Então aqui o anjo de Deus, né, da parte de Deus, dá uma terceira opção para José. Então ele passa a ter 3 opções, né? Qual é a terceira opção? O anjo diz assim: não temas receber Maria, sua mulher, né? Não temas se casar com ela, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então Deus dá essa visão, esse sonho para José, para dizer para ele: olha, Maria não pecou, Maria não se deitou com nenhum outro homem. O que está gerado nela é uma obra do Espírito Santo. Então, não tenha medo, não temas receber Maria como a sua mulher, né? Então, aqui nós também temos uma aplicação para nós, né, gente? Que é a seguinte. Então, Deus dá essa terceira opção, que é a que José vai optar. Ele nem vai optar por mandar apedrejar, ele nem vai optar por se divorciar secretamente, mas ele vai optar então por se casar, né? Por dar sequência ao seu noivado e se casar com Maria, né? Então, veja, Deus deu uma direção para José aqui, né? Então, da mesma forma, nós temos que buscar a direção de Deus em nossas decisões, né? Deus deu a direção para José aqui, para ele tomar essa decisão. E nós temos que, para a gente tomar as decisões certas, irmãos, nós constantemente temos que tomar decisões importantes. E para a gente tomar a decisão certa, a gente precisa da direção de Deus, né? Deus, ele pode nos dar opções e alternativas que nós não havíamos pensado. José não tinha pensado nessa alternativa que Deus deu para ele aqui. José não tinha pensado nessa opção que Deus deu para ele aqui. Mas Deus deu uma opção para ele, né? Então, nós temos que buscar de Deus a direção. Deus pode nos dar uma opção, uma alternativa que a gente não tinha nem pensado, não tinha nem considerado. E temos que buscar a sabedoria de Deus, gente, quando as nossas decisões afetam as vidas de outras pessoas, né? Aqui, a vida de Maria seria afetada por essa decisão de José. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão que afeta a vida do nosso cônjuge, né, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, quando a gente tem que tomar uma decisão que afeta a vida de outras pessoas, né, nós precisamos sempre buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, a sabedoria de Deus para essas decisões e para esses momentos. Amém? Vamos lá. E aí o versículo 21, que a Simone já leu também, diz aqui, né, que o anjo então falou o que para José? Falou que ela, né, Maria, 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por que o nome de Jesus? Porque ele salvará os pecados deles, né? Então o nome Jesus, a gente já falou aqui essa semana, o nome Jesus significa o Senhor salva, né? O nome Jesus, no hebraico, é Yeshua, né? Yeshua é traduzido para nós no Antigo Testamento por Josué, né? Por Josué. A versão hebraica Josué, a versão grega Jesus, tá? Mas é o mesmo nome e tem o mesmo significado, que é o Senhor salva. Então, o anjo falou aqui que Maria daria à luz a um filho, né? Que eles deveriam colocar o nome nesse filho de Jesus, que significa o Senhor salva. Por quê? Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então, isso aqui também traz uma aplicação para nós, que nós não podemos salvar-nos a nós mesmos dos nossos pecados. Só Jesus pode nos salvar, gente, né? Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós não temos méritos, né? Nem obras que a gente possa fazer, nem desempenho pessoal que nos possa salvar dos nossos pecados. Nós só podemos ser salvos dos nossos pecados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, mediante a obra que ele fez na cruz, morrendo, derramando o sangue dele, né, para pagar os nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus, né? Então, é só Jesus que pode nos salvar, viu, gente? Eu estava lembrando hoje aqui, aproveitando, né? Lembrando daquele texto
de João 14:6, que diz o quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, não há salvação em nenhum outro nome. Né? No livro de Atos também diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o Salvador. Por isso a importância do Natal, né? Porque no Natal a gente celebra o nascimento do Salvador. É aquele que nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles, como está escrito aqui. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, ele disse também que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Tá? Então é isso daí. Vamos lá. Então vou pedir aqui para a Simone agora ler para a gente os versículos 22 e 23. Vamos lá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso. Então vamos lá, gente. Olha só, aqui diz o quê? O que o texto diz aqui, né? Que tudo isso aconteceu, gente, tudo isso aconteceu, né? O fato de Maria ter engravidado por obra do Espírito Santo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha só, o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ele não diz qual é o profeta aqui, mas ele está se referindo ao profeta Isaías, tá? O profeta Isaías, você pode ler lá na sua Bíblia. Isaías capítulo 7, versículo 14, se não me engano, é esse o texto aqui, né? Isso, Isaías 7, 14, vai dizer o que vem no versículo 22, né? Então, tudo isso aconteceu, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías, que está, então, essa profecia de Isaías está repetida, está citada aqui no verso 23, olha. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, gente, esse versículo 23 aqui, preste atenção, está lá em Isaías 7,14. É uma profecia que se cumpre aqui, irmãos. É muito interessante isso. Quando você pensa que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. Não é uma coisa tremenda? 700 anos antes de Maria ficar grávida, o profeta Isaías já tinha dito, né, que o Messias, já tinha profetizado que o Messias iria nascer no ventre de uma virgem. Está aqui, ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías já tinha dito isso, já tinha profetizado isso 700 anos antes de acontecer. É uma coisa extraordinária. Então se cumpre aqui a profecia, se cumpre aqui a palavra de Deus por intermédio do profeta Isaías, né? Porque a virgem, de fato, Maria, ficou grávida, né? E interessante que o texto diz que o nome, né, o nome desse filho, né, também seria Emanuel. É um outro nome que é dado aqui ao Senhor Jesus, Emanuel. E o que quer dizer esse nome Emanuel? Aliás, é daí que vem o nome Manuel, né? Nós temos aqui no Brasil, né? E em Portugal também, os nossos irmãos portugueses, tem muitos homens, né, que tem esse nome, Manuel, que vem daqui. Qual que é o significado desse nome Emanuel ou Manuel? Significa Deus conosco, né? Esse é o significado do nome aqui, né? Significa então que Deus encarnou na pessoa do Filho. E Deus esteve literalmente entre nós aqui na face da terra, entre nós seres humanos. Quando Jesus andou aqui nessa terra, né, Jesus andou aqui há 2000 anos atrás, quando Jesus andou aqui nessa terra, era Deus encarnado na pessoa
de Jesus andando entre nós, literalmente, porque Emmanuel quer dizer Deus conosco, né? E Deus continua conosco hoje. Deus continua conosco hoje, porque hoje Deus está conosco através da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Então é interessante você notar, né, que o evangelista Mateus, que a gente está lendo aqui, Mateus, ele escreveu, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com o foco de alcançar os judeus, o povo de Israel. Então você vai perceber que Mateus ele faz dezenas de citações do Antigo Testamento. Porque o povo de Israel, o povo judeu, ele era familiarizado com o Antigo Testamento. Por exemplo, você vai ver que os outros evangelistas, eles citam pouco o Antigo Testamento, porque os outros 3 evangelistas, eles não escreveram com foco para o povo judeu, para o povo de Israel. Eles escreveram para outros povos ou para todos, né? Mas Mateus, ele teve o foco de atingir o povo de Israel com o seu livro, com o seu evangelho. Ele teve o foco, né, de alcançar o povo de Israel. Então ele cita muitas vezes as passagens do Antigo Testamento para confirmar aquilo que ele está falando, para mostrar que Cristo cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda dele, da vinda do Messias. Para mostrar que esse Jesus aqui é o Messias, é o Cristo, é aquele que havia sido prometido nas páginas do Antigo Testamento. Tá? Vamos lá, para a gente terminar então, a Simone vai ler para a gente aqui os versículos 20, você já leu o 23, né? O 24 e o 25. Então vamos lá, já estamos terminando aqui. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso, então olha só. Aí José despertou do sono, né? Porque ele teve esse sonho, essa visão, quando ele estava ali dormindo. Então ele despertou do sono e o que ele fez? Diz aqui, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então ele obedeceu, né, gente? Até a Simone falou aqui agora há pouco que a Luciana perguntou, né, se José fazia parte desse plano. E com certeza, você não tenha dúvida, que Deus escolheu Maria e escolheu José também para essa missão. E os escolheu porque eles tinham um coração obediente. Tanto que aqui, ó, José obedeceu. Ele se submeteu à vontade de Deus. Embora fosse uma situação desconfortável, ele entende que era a vontade de Deus para ele e ele se submete, ele obedece. Tá? Então, eu escrevi aqui, ó, nas minhas anotações aqui, José decidiu obedecer a Deus mesmo diante daquela situação desconfortável. E aí uma aplicação para nós aqui, né? Olha só, talvez algumas pessoas tenham desaprovado a decisão de José. Quem sabe algumas pessoas, né, mais próximas falaram para José, o que você vai fazer? Esse filho não é seu. Como é que você vai casar com ela? Né? O que você vai fazer? Talvez algumas pessoas tenham desaprovado a decisão de José, né? Mas ele não se importou com isso, ele se importou em obedecer a Deus. Quando ele entendeu que era a vontade de Deus, se casar com Maria, mesmo naquela situação desconfortável, ele obedece. Porque ele não está preocupado em agradar as pessoas, ele está preocupado em agradar a Deus. Ele não está preocupado em buscar a aprovação das pessoas, ele está preocupado em buscar a aprovação de Deus. E assim devemos ser nós também, né, gente? Às vezes a gente sofre uma pressão das pessoas para fazer isso, para fazer aquilo. Mas você não deve se mover na pressão das pessoas. Você tem que se mover na direção de Deus. Você tem convicção de que essa decisão é a direção de Deus? Então, vai. Não fica esperando a aprovação das pessoas. Não fica esperando a aprovação das pessoas. Faz aquilo que você tem convicção, que você tem certeza que é a direção de Deus para a sua vida, né? E aí então o verso 25 diz, contudo
né? Contudo, José, mesmo tendo se casado com ela, José não a conheceu. O que significa isso? José não teve relação sexual com Maria enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus, tá? Então veja bem, o texto aqui é muito claro, que José e Maria não tiveram relações íntimas, né? Relações sexuais íntimas, enquanto Jesus não nasceu. Tá? Então, enquanto Jesus não nasceu, eles não tiveram nenhuma intimidade sexual. Né? Por isso que ocorre o nascimento virginal. Jesus nasce de uma virgem. Mas depois disso, depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram uma vida comum, de um homem e de uma mulher. Tá? Não imagine que Maria foi virgem a vida inteira. Não, o texto está muito claro aqui dizendo que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Jesus. Tem uma outra tradução que diz que ele não a conheceu até que Maria, não é, deu à luz a Jesus. Então, nesse período, de fato, eles não tiveram nenhuma intimidade. Mas depois tiveram, tanto que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. Tá? Depois, se você quiser conferir, está em Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47, e Mateus capítulo 13, versículo 55 e 56. Esses textos falam dos irmãos e das irmãs que Jesus teve, ou seja, os filhos que Maria e José tiveram depois do nascimento de Jesus, ok? Muito bem, então nós vamos terminar cantando. A Simone vai cantar um louvor aqui. Eu pedi para ela cantar um louvor hoje que fala, né, do Emanuel, né? Já que esse texto aqui fala, né, que o nome do filho dessa virgem seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a Simone vai cantar um louvor aqui com a gente que fala sobre o Emanuel, Deus conosco. Tempestade tu estás, em todo tempo
Glória a Deus, né? Muito bem, então, pessoal aí participando com a gente, né? Olha aqui a nossa querida Maria Bernadette Giomete Portácio, olha que nome, hein? Nome forte, hein? Maria Bernadette está com a gente também, né? Tem acompanhado aqui a nossa jornada de Natal, né? Glória a Deus. Muito bem, várias pessoas, né, pedindo aqui, fazendo pedidos de oração aqui, né? Nós vamos orar, né? Ó, a irmã Janete está com a gente também, né? A Janete, que é mãe da Luciana, da Cláudia, né? Das meninas. Amém. Lá da nossa igreja da Vila Galvão, né? Fernando Cheneri pede oração aqui, né? A Elisete Mota tá com a gente, bom dia para você, né? A Marta de Souza Vicente tá com a gente, a Lilian Gonçalves, né? Enfim, né? Os irmãos estão aí conosco. Nós vamos então orar, né? Pelos pedidos de oração. Eu vou pedir para Simone fazer essa oração. Eu já falei muito nessa manhã, né, gente? Então eu vou pedir para Simone fazer a oração, né? Você que tem aí um pedido de oração, ore agora conosco, tá? E apresente o seu pedido de oração ao Senhor e Deus haverá de ouvir a nossa oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por esse momento de comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Somos gratos por isso, Senhor. E neste momento queremos apresentar todos os pedidos de oração diante do Senhor. Oramos pelos irmãos que colocaram aqui os seus pedidos, suas necessidades, por pessoas que estão com problemas, Senhor, tantos problemas, sejam de relacionamentos, Senhor, sejam, Senhor, de enfermidades, problemas com vícios de drogas, de álcool, Senhor, pessoas que estão com problemas, Senhor, emocionais, problemas de depressão, de ansiedade, problemas, Pai, de todos os tipos, Pai, nós oramos pedindo a Tua intervenção, que o Senhor coloque a Sua mão poderosa sobre essas vidas. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, existem jovens, Pai, que estão aí, Senhor, vivendo tempos difíceis, Pai, como foi colocado aqui, sobre vícios e drogas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor essas vidas, pedindo a libertação pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, liberta essas vidas, Senhor. Opera, Senhor, nesses corações. Que o Senhor possa, Senhor, dar a eles a oportunidade, ó Deus, deles colocarem a sua vida em ordem, Senhor, saírem deste mundo, Senhor, tão complicado, Senhor, que são as drogas, que são os vícios, Pai, que as pessoas estão vivendo. Deus, nós oramos, Pai, pedindo a intervenção do Senhor sobre essas vidas. Como é triste, Senhor, situações como essas. Senhor, nós oramos também por pessoas que estão acompanhados, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, com tantas lutas, Pai, com tantos problemas de enfermidade, e nós colocamos nesta manhã diante do Senhor, pedindo, ó Deus, que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor alcance esses corações e essas vidas. Toca, Senhor, pelo poder do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e oramos por todos os irmãos, por cada uma de suas necessidades. Cada pessoa, Senhor, tem um problema, um desafio, Senhor, que tem trabalhado, tem tratado, tem enfrentado, e nós colocamos diante do Senhor nesta manhã. Senhor, opera grandemente, que haja um milagre, que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor, que haja, Senhor, possibilidade, Senhor, ó Deus, de conserto, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã e entregamos tudo diante do Senhor, e assim crendo pela fé, nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Jesus. Amém, gente. Então é isso daí. Olha, quem puder nos acompanhar, hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o culto, né, lá na igreja do Tucuruvi, lá um culto presencial,
e também online, né, pelo Facebook, pelo YouTube. Quem puder nos acompanhar hoje às 20 horas, será uma alegria e um prazer, tá bom? E aí amanhã sexta-feira, às 8 horas da manhã, com a permissão de Deus, a gente volta para continuar a nossa jornada de Natal com Cristo, tá bom? Espero vocês e até amanhã. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Paz, gente. Bom dia.